Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com os acompanhamentos de mercado aqui no nosso site e no nosso canal no YouTube, para falar agora sobre o mercado de cana-de-açúcar, esse mercado que ontem, assim como demais commodities, acompanharam uma queda expressiva ali do petróleo, né? Muito depende, né, dessa questão das commodities energéticas, essa queda de ontem, e hoje o quadro se inverte. Assim como o petróleo está voltando ao galgar posições no mercado, as demais commodities vão ali acompanhando, e a gente vai entender o que está acontecendo nesse mercado do açúcar com o Felipe Cardoso, lá da Stonex. Felipe, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Obrigado, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Bom, Felipe, emoções desse último dia, principalmente devido aí, né, a essa questão das commodities energéticas, com foco no petróleo. O petróleo, né, perdeu muita posição ao longo do dia de ontem. Houve um saldão ali, né, de oferta e acabou impactando todas as commodities, né? Há um temor, chegou até a se falar, temor de recessão, né, a China, enfim, o que está acontecendo com essa demanda energética que causou esse impacto tão grande aí nessa competitividade das energias? Certo. Bom, pensando nesse reflexo principalmente para o mercado de açúcar, existe uma correlação grande, né? O petróleo ele acaba sendo aí um fator de custo quando a gente pensa no processo produtivo, não só para o Brasil, como para vários players do mundo, e isso acaba trazendo alguns impactos na cotação. Mas o mercado de açúcar ele não é impactado diretamente quando a gente pensa no mercado de açúcar. O desenvolvimento, principalmente climático, acaba trazendo um impacto muito maior, que é o que a gente tem visto aí nos últimos meses, quando a gente vê essa queda expressiva nas cotações do açúcar, um cenário que se inverteu quando a gente começou a ter os incêndios no estado de São Paulo, que trouxe um temor de que a oferta do Centro-Sul pudesse reduzir, mas os preços já voltaram a ceder, ficando meio que lateralizado ali abaixo de 19 centes por libra peso durante o início do mês de setembro, influenciado principalmente pelo clima bastante favorável que a gente está tendo nos players do Sudeste Asiático. Exatamente com relação ao preço, é a minha próxima dúvida. A gente vê ao longo da manhã, né, o preço ele estava muito mais próximo ali dos 17 cents, só que agora ele começa a voltar a se aproximar ali dos 19. Enfim, olhando nesse momento, não há muita clareza. Ele praticamente o mercado está recuperando as perdas de ontem, um pouquinho a mais talvez ali, pouca coisa. Mas se você for analisar friamente, né, esses últimos cenários que tivemos de 17 centavos, depois fomos ali para 19, quase 20, agora voltamos para 18. Houve ali, né, ao longo da manhã, pouca firmeza né, na alta do açúcar, quase, né, uma tendência quase indo para 17, agora pegando gás. Enfim, é o clima que vai ditar a partir de agora para onde o açúcar vai? Isso, exatamente. Essa volatilidade ela está justamente atrelada às incertezas climáticas que a gente tem, especificamente aqui para o centro-sul do Brasil, que tem passado por um período longo de seca desde o ano passado. O volume de chuvas tem se encontrado abaixo da média histórica, o que é bastante preocupante quando a gente pensa no período a partir de agora, né? De abril até o mês de setembro, aproximadamente, o período de seca ele é favorável para a colheita e para a produção de açúcar, que foi um cenário que a gente viu de queda nos preços desde o início da safra do Centro-Sul, justamente porque o Brasil está com a safra bastante acelerada, a produção de açúcar está elevada, mas a partir de agora, a perspectiva de um clima mais seco traz preocupação para o mercado em função de como que vai ser a produtividade do próximo ciclo, do próximo saldo global. Então, essas incertezas climáticas acabam trazendo essa volatilidade para os preços e também o desenvolvimento positivo no Sudeste Asiático, como eu comentei, acaba trazendo essa pressão um pouco mais baixista, porque o cenário se mantém otimista com o desenvolvimento da safra na Índia e na Tailândia, fatores que devem aí trazer um alívio quando a gente pensa no mercado internacional, caso o Centro-Sul sofra perdas de produtividade significativas devido a esse período de seca, então o mercado fica sem um direcionamento único de certa forma. Essa semana a gente deve ter a atualização da safra por parte da Única com a segunda quinzena de agosto, onde o cenário
das queimadas vai se refletir um pouco mais em relação ao quanto de açúcar deixou de ser produzido ou quanto de cana foi perdido, mas o setor segue acompanhando principalmente o desenvolvimento da próxima safra do Centro-Sul, o que até o momento, dados o cenário climático que a gente tem desenhado, traz uma pressão um pouco altista para os preços, caso essa seca continue se prolongando até o mês de dezembro. Vamos aproveitar que você comentou, né, sobre essas questões do clima, né, essas perdas que tivemos, principalmente aqui em São Paulo, né, devido ao tempo seco, né, e às queimadas que tivemos. A StoneX trouxe, né, um levantamento, né, um panorama sobre essa questão das queimadas. E eu queria entender, né, um pouco sobre esse levantamento e aparentemente o mercado, né, como você já deu um pouquinho, né, na sua fala anterior, isso já foi precificado, né, pelo visto. E agora a gente tem que ver realmente os próximos passos do andamento da safra aqui no Brasil. Fala um pouquinho sobre esse levantamento que a StoneX preparou. Isso mesmo. Eu acho que o principal ponto das queimadas no Brasil é que a gente ainda não sabe de fato quais foram as consequências desse movimento, até porque a gente ainda tem algumas regiões sofrendo com os incêndios, sofrendo com a seca. Então, a principal dúvida do setor é esse impacto vem para esse ciclo ou ele vai ser majoritariamente sentido no próximo ciclo? Porque quando a gente pensa na situação das queimadas, o principal ponto é o setor ele é conhecido pela realização de queimadas ali de forma segura antes da colheita, é uma técnica de colheita do setor que já não é mais tão aplicada, principalmente no estado de São Paulo, mas a gente tem que se preocupar principalmente com o canavial que foi queimado, que estava em fase de rebrotamento, que é o canavial que seria colhido somente no próximo ciclo, porque isso pode de fato ser uma área perdida para a usina, que vai precisar de um replantio, e isso vai atrasar, consequentemente, uma área que poderia ser colhida no ciclo 25-26. Então, os impactos que o mercado estima já são uma redução no mix de açúcar dessa safra atual, da cana que foi queimada e conseguiu ser colhida pelas usinas. Então, muito provavelmente, uma parte baixa dessa cana vai virar açúcar, porque existe ali uma dificuldade de cristalização, de produção de açúcar a partir da cana queimada. Então, o mix de açúcar deve vir reduzido, um fator que foi o que provocou as altas nos preços do açúcar no começo do mês, mas também os impactos da próxima safra é a incógnita que o mercado quer conseguir entender, e eu acho que conforme a gente for tendo o andamento da safra, os órgãos responsáveis como a Orplan, a Única, a Conab, devem soltar dados oficiais referentes aos impactos desse fenômeno, né, dessas queimadas para o setor. Por enquanto, o setor estima uma redução no mix de açúcar, como eu comentei, da última quinzena de agosto e da primeira de setembro, e um possível interrompimento, né, uma finalização mais rápida do período de colheita das usinas, uma vez que eles tiveram que acelerar esse processo para conseguir tirar a cana do campo, para que não ocorresse maiores queimadas, ou até mesmo a cana que foi queimada conseguisse ser processada. Então, esses são os principais impactos e justamente essa especulação, essa falta de certeza do que de fato aconteceu e quais os impactos, é que geram essa volatilidade nos preços. É, mas só para a gente trazer aqui, né, todos os lados, né, dessa conversa para quem está nos acompanhando, né, também temos a consciência, assim como você também já falou, né, de que a safra lá na Índia, lá na Tailândia, as monções, né, as chuvas de monções estão voltando, né, dando boas perspectivas para essas safras. Temos esse problema pontual de clima mais seco, né, no centro-sul. Só que na nossa safra passada a gente também teve uma baita de uma safra, né, muito produtiva. Enfim, se a gente for ter que se preocupar, se a gente, né, de alguma forma ali com alguma coisa mais impactante, não é para vir tão cedo, né? Temos bons estoques, temos aí, né, uma previsibilidade muito boa em questão de oferta de açúcar, né, Felipe? Isso, exatamente. A gente deve bater recorde agora em 2024, o Brasil nas exportações de açúcar, um cenário que tem sido fortalecido, como você comentou, pela safra bastante produtiva que a gente teve na safra 23-24, que elevou os estoques tanto de açúcar quanto de etanol. Então,
quando a gente pensa no volume ofertado pelo Brasil, ainda estamos em patamares bastante tranquilos, assim, de certa forma. O Brasil consegue ocupar as oportunidades que o mercado internacional tem apresentado, principalmente para o mercado de açúcar. O problema, nesse caso, é justamente se a gente entrar numa safra que não vai ser tão produtiva e com uma área que pode ter sido prejudicada pelas colheitas, uma vez que o mundo continua com uma demanda aquecida de açúcar, a Índia, até o momento, permanece fora das exportações, e isso é, querendo ou não, é uma oportunidade para o Brasil. Mas a gente tem perspectivas positivas para outros players no mundo, que também são importantes exportadores, como é o caso da Tailândia, que pode trazer um alívio, de certa forma, e limitar um pouco o crescimento dos preços, mas uma quebra de safra no Brasil na safra 25-26, principalmente no Centro-Sul, deve trazer uma pressão um pouco mais altista nos preços aí, principalmente no começo do ano de 2025. Então, o alerta que o mercado fica agora é o desenvolvimento climático dos próximos meses aqui no Centro-Sul, que é o período de desenvolvimento e o período de plantio dos canaviais que vão ser colhidos nas safras seguintes. Então, se a gente continuar mais um período de seca, isso pode sim trazer uma perda de produtividade, consequentemente um menor volume de cana destinado para a próxima safra, que pode trazer um impacto na oferta de açúcar, fazendo com que o Brasil seja um fator de alta nos preços no próximo ano. E aí a gente vai entrar num assunto paralelo que está diretamente ligado, né, a essa questão, né, do clima mais seco, dessas queimadas que a gente teve. A gente tem feito, né, conversado nos últimos acompanhamentos que devido a essa questão de urgência, né, que aconteceu principalmente em São Paulo, algumas usinas fizeram colheitas de última hora e devido à condição ali de como foi feita a colheita, devido à condição da qualidade, né, da cana colhida, é, algumas adotaram, né, de uma forma forçada a adoção pelo mix, mas com foco em produção de etanol. E a gente vê, né, o mercado energético, né, voltando ao começo da nossa conversa, esse mercado energético muito pressionado, né, o barril do petróleo foi ali de patamar de R$ 70, US$ 70 para uma base de US$ 60, 69, enfim. Existe uma pressão nesse mercado energético e afetou também o etanol. Como que fica a competitividade do etanol diante dessas variações drásticas aí no mercado energético? Isso, exatamente. A variação no preço do etanol, a gente tem esse impacto indireto com o açúcar porque ele acaba mexendo, desculpa, do preço do petróleo, tem esse impacto indireto no preço do açúcar porque ele acaba interferindo na precificação do etanol, que ali quando a gente pensa na decisão da usina de produção, o preço acaba sendo relevante. O açúcar tem pagado mais do que o etanol desde 2022. As perspectivas é que continue pagando justamente porque existe um teto para aumento no preço do etanol, que é o preço da gasolina. Então, essas quedas no preço do petróleo, e se a gente vier a ver no curto prazo quedas no preço do câmbio também, isso pode trazer redução no preço da gasolina, sem dúvida alguma, o que vai forçar as usinas a reduzir o preço do etanol, uma vez que, como você comentou, principalmente agora no mês de agosto, no mês de setembro, a gente teve um direcionamento maior de cana para a produção de etanol, consequentemente, a oferta de etanol tem crescido nesses últimos meses, apesar da demanda estar bastante fortalecida desde o começo do ano. Mas os estoques estão elevados e com isso a gente tem a perspectiva de que precisa continuar o consumo acontecendo, e aí a gente tem que respeitar aquela paridade de 70% entre a relação do preço do etanol com a gasolina. Então, isso é um limitante para as usinas crescerem o preço do etanol, um fator que precisaria acontecer de certa forma, porque o etanol foi comercializado, principalmente no começo do ano, abaixo do custo de operação, trazendo prejuízo para algumas usinas do Centro-Sul. Então, para as usinas seria legal conseguir aumentar um pouco essa margem, mas ainda assim manter a demanda. Hoje o setor vê o preço da gasolina como constante, o gasolina A nas refinarias, mas essas novas quedas no preço do petróleo e uma possível queda no preço do dólar pode trazer o preço da gasolina mais para baixo, o que consequentemente pressionaria o preço do etanol, principalmente agora no mês de setembro e no mês de outubro, que é um mês onde a oferta do etanol de cana ainda acontece com volumes significativos, né? Diferente do etanol de milho, que a gente deve ter a oferta durante o ano todo, e isso já muda um pouco a dinâmica de precificação do etanol no Centro-Sul. Mas a gente vê uma pressão, um cenário um pouco mais altista para o etanol, agora na entrada da entre-safra, justamente porque a demanda está bastante aquecida desde o começo do ano.
Felipe Cardoso, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Boa tarde. E você que nos acompanhou, lembre-se, né? A gente está acompanhando diretamente todas as variações de mercado das principais commodities do Brasil e também no mundo, né? Agora trouxemos cana-de-açúcar, que acompanhou o petróleo tanto ontem quanto hoje, mas conforme ali o Felipe comentou, né? Apesar do petróleo impactar, né, a cana-de-açúcar, as condições climáticas de países produtores acabam ditando mais esse mercado e aí o petróleo impacta mais diretamente a competitividade com o etanol. Vendo de uma forma geral, né, essa produção, né, em países como Índia, Tailândia, onde chuvas de monções estão voltando, né, dá indicações de que vamos ter boas safras nessas regiões, trazem uma certa pressãozinha, né, para essas regiões, mas ao mesmo tempo, né, há uma preocupação com a produção brasileira, né, com esse clima tão seco que o Brasil passa, as queimadas que tivemos aqui, né, nas últimas semanas, que aí abaixa a qualidade, né, da nossa cana e acaba forçando algumas usinas a tomarem essa ação de ir para um mix mais pro etanol, né? Enfim, um mercado que vive aí essas emoções, né, tanto de olho no clima quanto de olho aí no petróleo. E você que quer acompanhar nessas notícias e ficar atento a todos os andamentos das principais commodities, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Assim cada vez mais pessoas vão receber as nossas informações e você recebe as notificações sempre que um novo vídeo entrar aqui no canal oficial Notícias Agrícolas. Muito bem, muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.